história, né, falar sobre carreira. Eu estou há pouco tempo na área, mas já... Está debutando. Já tem um pouquinho de história para contar. Muito obrigada. A gente teve que selecionar, né? De tanta história que tinha. Sim. Muita história. 36 anos na área, né? Eu tenho muita coisa para contar. Pois é. Então, eu queria que você começasse pelo seguinte. Eu acho que a gente está no momento agora de compartilhar experiências para ajudarmos os outros treinadores. E você me contou que você teve uma experiência difícil no começo, mas que valeu a pena e que hoje você está colhendo os frutos dela. E que aconteceu devido a toda essa confusão, né, dessa pandemia aí, que tirou todo mundo do prumo, que fez todo mundo se reinventar, ou estamos, né, nos reinventando ainda, e que estamos torcendo para acabar logo, né? Tudo passa, tenho certeza que tudo passa e isso também vai passar. O que eu rezo é que passe logo, né? Que eu acho que já demorou bastante. Logo, né? Então, eu queria que você contasse aí, porque a gente tem meia horinha, eu queria que você contasse um pouquinho, compartilhasse conosco o que você fez, né? Primeiro, como que você se sentiu quando tudo isso começou, que meio que desabou na nossa cabeça, e o que você fez para continuar na luta aí, para manter teus clientes. Conta um pouquinho para a gente. Então, foi assim, nós ficamos sabendo numa quarta-feira, que a partir de segunda ia fechar tudo. Então, assim, com relação aos meus alunos de personal, eu não tinha muita dificuldade, né? Porque alguns eu continuaria indo na casa deles, como eu ia, e outros seria o online ao vivo, sem problema nenhum. O problema maior estava sendo, para mim, as minhas aulas em grupo. E o estúdio, eu tenho aulas em grupo só para mulheres, né? São pequenos grupos. E a minha preocupação era o que fazer com essas aulas, porque cada um tem um horário, live estava fora de cogitação, porque a gente não ia conseguir atender todas ao mesmo tempo, e eu não sabia direito o que fazer, na realidade. O que eu sabia é que eu precisava agir rápido. A princípio, a gente pensava que era 15 dias só, então eu meio que me armei para os 15 dias, falei, vamos ver o que dá. E eu reuni todas as alunas num grupão só de WhatsApp, porque cada grupo eu tenho um WhatsApp da turma, muito material. E aí eu consegui distribuir, né, de uma forma equilibrada para que todos saíssem daqui. Elas levaram para casa, para treinar em casa. Levaram para casa. Cada um levou para sua casa o peso referente ao que eles pegavam, né? E, inclusive, eu tenho histórias de que os maridos, enfim, se assustaram quando viram o que as esposas pegavam de peso, né? Então, assim, pega muito peso mesmo. E aí eu falei assim, como que a gente pode parar, né? Parar de treinar, parar de pegar peso 15 dias, não vai rolar. Então, eu fiquei de quarta a sábado entregando para todo mundo. Eram mais de 60 alunas que eu consegui distribuir isso daí. Ok, foi até sábado. Quando chegou no domingo, eu sentei e chorei. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu resolvi o que seria fácil para mim. O que seria como eu gostaria de assistir uma aula em vídeo. E eu cheguei a gravar uma aula inteira, sem condição, porque você fica voltando para ver os exercícios e tal. Então, eu decidi gravar em blocos, onde tinha um bloco inicial de aquecimento articular, muscular, 2 ou 3 blocos de parte principal e um bloco de resfriamento, alongamento. E assim, esses blocos, 5, 6, no máximo 8 minutos, e de forma que eu mostrasse os exercícios, as adaptações, que tudo eu tenho um monte de adaptações, porque minhas alunas têm várias restrições, e eu queria passar essas adaptações
de uma forma que elas conseguissem fazer também, e deu super certo, em termos, né, porque os primeiros saíram horríveis. Eu gravei 18 vezes o primeiro vídeo, fiquei quase 5 horas para mandar. O primeiro vídeo foi assim, um horror, né? Porque a luz desfocada, eu nunca achava que eu estava numa posição correta, foi horrível. E aí eu não tinha mais energia para gravar mais, eu entrei em vídeo nesse grupo, falando para as meninas, né, que aquilo era o meu melhor naquele dia, mas que eu ia melhorar. Né, que eu ia melhorar, mas aquilo era o meu melhor naquele dia, e que eu precisava desse feedback delas, que eu queria que elas fizessem e me relatassem o que elas tinham achado do vídeo, como é que estava sendo para elas as aulas, como elas estavam se sentindo, isso na primeira semana, 10 dias, né? E nesse meio tempo teve algumas alunas que não fizeram, nem abriu o vídeo, falavam, não, vai voltar, não vou fazer, vou fazer. Só que 15 dias passou, né? E aí, eu acho que a minha grande sacada, não tenho certeza, foi criar um grupo só para todas, que é lá que eu soltava os vídeos. E aí, eu pedi um feedback, eu falei, é o seguinte, eu estou dando o meu melhor, né? Pode não ser lá grandes coisas, mas assim, estou dando o meu melhor. Então, eu preciso desse feedback de vocês. Eu quero que vocês façam, me enviem vídeo fazendo, enviem foto, para eu saber que todo esse esforço está valendo a pena, né? Então, elas faziam e mandavam vídeo, mandavam foto. Então, até aquelas que não estavam muito afim, olhavam e falavam, deve ser legal isso aí. E eu, assim, eu quebrei minha cabeça para fazer uma aula diferente da outra, para que a gente já estava num estresse ferrado, né? Sim. Aquela coisa metódica não ia rolar. Então, você não tem noção das loucuras que eu fiz de aula, de acessório, desde edredom, lençol pendurado na porta, edredom virou jump, você não tem noção, umas coisas loucas, né? Fronha virou slide, aquelas coisas, e deu super certo. E o que virou chicotinho? Que eu tô vendo aqui Então, olha aqui. É assim, sabe aquela coisa assim, entendedores entenderão? Se tiver aí, eu tenho rainhas, verdade, eu já tenho uma falando. Eu tenho rainhas que ganharam o troféu de tanta chicotada que levaram. Porque assim, a princípio, o que rolou foi o seguinte, muitas, né, eu acho que a grande maioria estava com todo mundo em casa, filho, marido, cachorro, às vezes mãe, né, idosos juntos. Então, era bem difícil para elas, né, acharem um tempo para fazer. Então, quando eu pedi esse feedback, o que eu fazia? Eu tinha uma lista das alunas. Então, quem mandava foto, eu tirava fora. Aí, quem não mandava nem foto, nem feedback, nem, eu fiz, não sei o quê, eu ia marcando os nomes do lado. E esses nomes eu entrava. Por que você não está fazendo? É porque eu não tinha tempo. Aí, eu descobri o bendito chicotinho. E aí, eu já começava as conversas com o chicotinho. As meninas já começavam a dar risada. Não, Fá, eu vou fazer. Não, você vai fazer. Por que você não está fazendo? Eu cheguei a entrar numa reunião com uma aluna para descobrir um horário para ela fazer. Ela não tem o tempo. Falei, tem. Me fala todos os teus horários. A gente ficou escolhendo um horário. Eu escolhi o horário. Se ela estiver por aí, ela vai falar. A Carol, eu escolhi. Falei, não, você vai fazer aqui, 6:30 da manhã. Antes de você começar, você vai fazer. Porque se for 20, ok. Se for 30 minutos, ok. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Então, a história do chicotinho era cada uma que eu via não dava nenhum feedback, eu já começava com chicote. Por que você não está fazendo? Porque, e no fim... Era chicotada personalizada. Começavam a dar risada. Oi? Era chicotada personalizada. Com certeza, bem personalizada. Eu já começava a conversa com chicotada, depois eu ia querer saber o porquê. Mas eu já começava com chicotada. E as meninas, não, Fá, eu vou fazer hoje, vou te mandar hoje. Hã? E funcionou? Funcionou muito. Muito. Primeiro que cada vez que eu entrava, a aluna que recebia como forma de carinho, de eu entrar e perguntar o que está acontecendo com você? Por que você não está fazendo? Não, vamos resolver. Você sabe por que é bom para você? Meio que virei psicóloga de todo mundo aí. E eu tenho, assim, inúmeros relatos de
pessoa falou, Fá, que bom que você insistiu. Até eu postei hoje um vídeo da Mary, uma senhora que tem 65 anos, ela relutou por um mês. Não vou fazer, não vou conseguir. Ela nem pegou peso. E aí eu insisti, ela falou que não tinha. Eu falei, não, você tem galão em casa, você tem bastão, você tem... Fui montando um kit para ela, o que ela tinha em casa. E eu todo dia eu escrevia para ela, porque ela é hipertensa, tem problemas de coração e tal. Eu falei, você não pode parar, você não pode parar. Todo dia eu escrevia para ela. Então não basta ser professora. Depois... Né? Você... Oi? Não basta ser professora, você tem que ser um pouco psicóloga, né? Você tem que ter uma empatia, né? Muito grande. Você Sim, tem porque que conversar eles confiam em você, eles. né? Exato. Se eles confiam em você e sabem que a gente está lá para que eles façam o melhor. Pois é. Se o melhor for 10 minutos naquele dia, ok, é isso que eu queria mostrar para elas, ok. 10 minutos já vai fazer um benefício enorme para a tua cabeça. Eu frisava sempre isso, gente, a saúde mental, a gente está precisando fazer exercício. Teve algum caso de mulher que só conversou com você e não fez exercício durante a aula? Ou quase isso? Olha, teve um quase isso. Nem sei se ela está por aí, Alessandra, porque ela não queria fazer nada e aí ela entrou, inclusive, em depressão e, ela falando, sempre dá colo. E ela não queria fazer, eu conversava muito com ela sempre terminava a frase, Fá, eu te amo, tal, mas não queria fazer. Só que uma coisa que ela gosta é boxe, aula de boxe. Eu vivia mandando, ela faz o boxe, tá tudo certo. Falei, não precisa fazer as outras aulas, mas faz alguma coisa. Aí ela me mandava lá, tá bom, Fá, eu fiz o boxe. Entendeu? Ela nos empurra, assim, nos resgata e nos põe no eixo. Olha que delícia ouvir isso aí. Aliás, eu falei para você, essa minha aluna é da minha hashtag personal vida. Ela que pôs o personal vida. Então, eu tive muitos casos e muito relato mesmo de inúmeras pessoas com depressão. E que depois falaram, Fá, se não fosse o exercício, não fosse você insistir, realmente acho que eu tinha pirado. Entendeu? Então, o chicotinho, eu já entrava com o chicotinho, as meninas já começavam a dar risada. Não, Fá, tudo bem, acho que elas cansavam. Ela vai essa louca de novo no meu pé, né? Ela só deixa eu fazer para deixar parar um pouco. Então, acho que o aprendizado... foi uma coisa que deu super certo. Eu acho que o aprendizado aqui para a gente é que nós que estamos na área e sabemos o quanto o exercício físico é importante, é uma coisa. Agora, tem muita gente aí fora que, mesmo sabendo, tem essa tensão e não quero fazer, ou agora que eu tenho que ficar trancada em casa e não vou fazer nem exercício, né? Então, o nosso papel agora é compartilhar cada vez mais, o máximo possível nas redes sociais, com depoimentos das alunas de vocês, né? Ou com histórias de vocês, para falar isso, para falar realmente o quanto é bater na mesma tecla, é importante fazer exercício físico, é por conta disso, traz esse benefício, tudo que vocês já sabem, mas que o consumidor final ou sabe e não quer fazer, tem resistência, ou não sabe. Sim. Tem muita gente que ainda não tem essa consciência. Que não tem essa consciência, mas eu acho assim, para mim, realmente foi mais fácil, porque eu sempre... mostrei o caminho da saúde. A estética é consequência, eu falo isso, minhas alunas sabem disso. Então, assim, a gente sempre foi pelo meio da saúde, e eu prego isso aqui no estúdio, eu sempre preguei. É saúde. É muito mais fácil quando a pessoa sente falta pelo mal que ela está fazendo de não treinar em relação à saúde dela. É muito mais fácil do que você falar assim, você vai parar de treinar, vai engordar. Aí, deixa eu engordar, sabe? Que é a cabeça, né, do povo. Então, assim, quando você vai para esse meio de saúde, é mais fácil esse resgate, né? Então, e nessas, quando você começou a agitar mais as suas aulas virtuais aí, e começou a postar sobre isso, acabaram voltando as alunas que eram ex-alunas suas, né? E que não estavam mais com você. Eu tive uma procura de lugar. Eu tive uma procura muito grande. Eu tive uma aluna que mora em Londres
que ela falou, eu quero participar das aulas, tal. E aí ela postou uma foto e marcou onde ela estava, né? Em Londres, que ela mora, tal. Uma aluna minha que mora em Houston falou, não sei o que você fez com a Amanda, mas eu quero também. Olha que Se ela legal. tá aqui, ela mora em Houston, eu falei, eu quero. A Ingrid, acho que ela tá até aí, e tá comigo desde então, desde o começo da pandemia. E muitas outras alunas que não moravam mais perto do estúdio, que tinham deixado de ser, voltaram. Ela falou, você está online, eu quero. E nessa brincadeira toda foram 17 pessoas que voltaram comigo. O ano passado. No formato online, tanto como personal, né? Eu tenho alunas que voltaram como personal e outras que foi por intermédio de videoaulas mesmo. E como você faz? Você só dá aula ao vivo ou você vende plano só virtual e aí você manda as aulas prontas? Eu tenho o plano ao vivo, personal continua igual, e eu vendo o plano mensal de aulas ao vivo, são 12 aulas por mês que eu vendo. É um plano mensal de aula. Então, são 3 aulas que eu mando por semana, só que eu mando as aulas quando eu vou mandar a segunda. E aí, como é que foi? Teve alguma dificuldade? Eu converso com os alunos para saber como é que tá, se tá indo bem, se tá tudo ok com as aulas, se tem alguma dificuldade. Aí eu mando as outras 3. Eu não mando tudo de uma vez, não é um bolo, né, vendido e jogado assim, toma. Não, a gente tem toda uma conexão e eu mantenho essa conexão sempre. Elas têm livre acesso às conversas. E você meio que montou isso com a ajuda delas, com o feedback delas, é isso? Você foi ajustando as suas aulas e o seu pacote de aulas? Eu melhorei muito, né? Hoje você tem quantos vídeos? Hoje você já fez quantos vídeos? Hoje eu tenho, de Pilates eu tenho 46 vídeos, e hoje eu gravei de outras aulas fora Pilates, a aula de número 182. Nossa! Então, assim, eu tenho mais de 250 vídeos, porque nesse meio tempo também eu montei alguns vídeos de ajuda. Então, montei vídeos para quem reclamava para mim, eu tô com muita dor cervical, eu mandava vídeo de alongamento e relaxamento cervical. Eu tô com a minha lombar prejudicada pelo home office, eu montava um vídeo de lombar e mandava para elas técnicas de respiração para acalmar e baixar a adrenalina de todo mundo. Eu ia mandando vídeos, bônus, né, conforme elas tinham necessidade para a gente sair dessa tudo junto, né? E depois de 4 meses, voltaram, mas não todas, né? E aí até esse mês eu comecei hoje a soltar o vídeo, mas fazendo uma homenagem para essas outras que ficaram, que são minhas alunas do presencial, mas continuaram no online, porque são grupos de risco, e eu tenho 10 alunas nesse formato, do estúdio, né? Então, que eu continuo gravando, mandando aulas para elas. Para quem não sabe, a Fátima trabalha só com mulheres, é a especialidade dela, né? E ela montou... Sim. Aliás, conta pra gente um pouquinho como que você foi parar aí, por que você escolheu trabalhar só com mulheres? De mulheres para mulheres. Então, eu trabalho, eu tenho alunos homens também, eu trabalho voltado para a saúde, mas o meu estúdio eu quis montar só para mulheres. Porque eu tive experiência anterior numa grande rede de academia, que eram aulas mistas, no auge, né, da ginástica aeróbica, aquela coisa louca. Então, o que eu percebia é que ou as mulheres, a maioria jovens, iam para as aulas de aeróbica, alto impacto, aquela coisa louca, né? Vamos estourar todo o joelho, tá tudo bem. É emagrecer que era o foco, né? Puramente estética, uma época puramente estética. Os homens, na musculação. E uma pequena parte da mulher até ia na musculação, mas ficava com vergonha do homem e saía. Então, o que as mulheres faziam? Pagavam uma exorbitância, eu trabalhava numa grande rede, uma exorbitância mensal para fazer o quê? Bike, esteira e um aparelhinho que é da minha época, né? Porque eu sou jovem. Você segurava aqui e ficava assim, ó.
girando. Elas amavam esse aparelhinho. Ai, é cintura. Eu falava, meu Deus do céu, imagina, eu recém-formada, eu já tinha 2 pós, eu olhava aquilo lá e falava, pelo amor de Deus, eu tentava levá-las para musculação, porque a gente dava aula coletiva, que eu sempre gostei de aula coletiva, e fazia rodízios, e você ficava na musculação, né, na academia e tal, eu não conseguia levar essa mulherada para musculação. Porque primeiro, não, mas eu quero emagrecer, eu não quero criar músculo. Nossa, aquilo lá me dava um negócio aqui, né? Não dava. E aí a gente... Largou a academia? Foi crescendo mais essa... Oi, fala. Como que você tomou coragem para abrir teu estúdio? Vamos encurtar então, aqui. A coragem veio porque nessa rede de academia eu comecei a dar aula para uma aluna particular. Eu e o Tadeu, né? A gente foi os pioneiros em aulas particulares. Não. Em aulas particulares, vulgo personal trainers. Mas eu comecei a dar aula para uma. E aquilo lá eu adorei. Nem sabia também como dar, como precificar, mas foi. Eu falei, nossa, eu podia jogar tudo aquilo que eu tinha aprendido para uma pessoa, né? Fazer avaliação, ver como que ela fazia os movimentos, se ela tinha alguma restrição articular, problema. Enfim, eu podia ver, montar e avaliar de novo e ver o resultado. Nossa, amei. Falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E ela me indicou para mais uma, que era prima dela. E aí, quando eu tinha já 2 alunas, que eram muitas, né? 2 alunas de personal, eu saí dessa grande rede. Falei, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero porque eu não conseguia fazer o que eu queria lá. Né? Você não conhecia o aluno. Eu acho que o principal é você conhecer, avaliar, saber o que o aluno tem e montar um treino específico para ele. E eu trabalhava numa pequena academia que era só de mulheres. E lá eu conseguia fazer isso. Eu conseguia avaliar, conhecer, né? Falar assim, fulano, então, ó, você não pode fazer assim, faz assado. E aí foi crescendo minha vontade de abrir um estúdio. Foi crescendo. E aí eu abri o estúdio em 2000, bem pequenininho, mas eu consegui fazer o que eu queria. Aí eu saí até essa pequena academia que eu trabalhava, fiquei só com meus alunos de personal e montei desse jeito que eu queria, desde o começo, sem propaganda, só boca a boca. Eu nunca fiz uma propaganda de estúdio. É a melhor propaganda que tem. Aí quem tá aí pode confirmar. Eu não vou nem ficar lendo essas coisas que eles escrevem, porque daqui a pouco eu começo a chorar aqui, então melhor nem ler. Então, e assim, sem propaganda nenhuma, eu comecei a montar nesse esquema, né, de você dentro de uma aula coletiva, porque eu gosto de aula coletiva, mesmo que seja para pequeno grupo, eu gosto dessa coisa de liderar, né, uma turma. E aí, dentro desse grupo, vamos supor um agachamento, fulana, você faz assim, você vira o pé para fora, você faz assim, então eu consigo dentro de uma coração. aula... Quanto coração, essa mulherada te ama. Ai, que delícia. E aí eu consegui montar o que eu chamo de metodologia Fafitness, com muito orgulho, uma aula em grupo personalizada, porque eu conheço cada uma, eu conheço a sua história, eu conheço as limitações. As pessoas às vezes falam, eu tô com unha encravada, eu tô com uma aí que tá com o dedão quebrado, eu posso ir? Eu falei, pode, é só o dedão que tá quebrado, o resto você trabalha. Né? Então a gente sabe que nenhum outro lugar vai conseguir isso. O dedão tá quebrado, você faz sentada, mas você faz o resto. E você ainda tem o dom, que eu acho que toda essa sua empatia, esse seu cuidado, essa sua maneira de conversar, de lidar, de motivá-las todos os dias, isso faz com que elas fiquem anos e anos com você, não é isso? Você Sim, eu tenho alunos de 20 anos comigo. 20 anos, 17, 15 anos. Eu tenho a maior parte, 10 anos comigo. Olha, e assim, a parte presencial, eu não tenho mais como acolher ninguém. Então, o virtual veio numa hora que, lógico, eu não imaginava, mas está dando certo, porque as pessoas estão me procurando por conta do online, assim, as pessoas que me conhecem, né? Porque eu também nunca coloquei a propaganda para vender o virtual, né? Mas, assim, está sendo vendido pelo o que eu posto. O dia inteiro eu posto, as meninas vão fazendo, eu quero foto, eu quero vídeo, quero foto, quero vídeo, e posto. E para mim
é um orgulho. Agora que eu estou te falando, eu tenho há 1 ano essas 10 que continuam online e continuam Olha lá, fazendo. eu comecei na adolescência, já estou com 38 anos e continuo com ela. Não vi quem era aqui. A outra, teve uma outra que falou, eu vou porque eu confio nela, né? O que a gente sempre fala, o que a gente vende hoje é confiança, né? Com certeza. Bom, Flavinha, o papo tá bom, mas a gente precisa terminar. Então eu quero te fazer umas perguntinhas, um jogo rápido aqui de perguntinhas para você me responder. O que te inspira? O que ou quem? O que ou quem te inspira? Olha, não dá para ser rápido, sinto muito. Esse não dá. Vai lá. Então, minha grande inspiração, tanto em aula coletiva como personal, um cara que continua aí até hoje, Mauro Ghiseline de todos, né? Ele é uma inspiração para todo mundo. Eu sempre queria ser como ele numa aula coletiva, que liderava com maestria, aquela coisa, lidera até hoje, né? É um cara que me inspira muito. Quando eu comecei com personal, é engraçado essa história, eu tinha o Douglas Brooks, assim, como um mito, né? E quando teve o primeiro congresso de personal, quando eu vi o folder da SPPT, né, no primeiro congresso de personal trainer, eu li Douglas Brooks e eu não li mais nada. O Tadeu nem sabe disso. Eu não li mais nada, não me importava nem mais quem estava lá. Eu ia e pronto, por causa do Douglas Brooks. Pegar Foi uma loucura, Peri. Nossa, tenho foto com ele tudo. E no fim eu falo, né, sempre que foi o congresso que modificou a minha vida. Mas eu fiz a inscrição pelo Douglas, que eu tinha... a minha inspiração era ele. Quem mais? E assim... Então, eu tenho, isso graças mesmo, sem querer agradar, graças mesmo à SPPT, eu fiz grandes amigos indo aos congressos, participando. Eu tenho muito orgulho de falar que são amigos mesmo, e eu acho que as pessoas, os profissionais que eu vou falar, além de muito conteúdo, que tem muito conteúdo, o que me chama mais atenção neles é a generosidade. Então, eu acho que tem tanta gente ruim que se acha bom no nosso meio, e que a gente sabe que não é, mas os outros não sabem e compram a deixa deles lá. Mas, assim, essas pessoas, além de muito conteúdo, são muito generosas, né? Então, eu aprendi muito. Um deles é o Luiz Domingues. O Luiz foi o primeiro cara que chegou para mim e falou assim, abre seu Instagram. Você tem um trabalho lindo, isso há 5, 6 anos atrás. Você tem que mostrar para o mundo o seu trabalho. Eu tinha meu Instagram fechado, aquela coisa meio que, nem sei porquê, né? Você tem o Instagram fechado, abre isso daí, né? Você tem que mostrar as suas coisas. Ele me deu muito suporte, muitas dicas. O Adilson, aquela calme pessoa, aquela pessoa que a gente olha e fala, nossa, eu queria ser como ele, né? Assim, a generosidade imensa, ele é um cara que me inspira muito. O Gil é outra pessoa que me inspira muito. Eu até escrevi há pouco tempo para ele que ele tenta ser ogro para todo mundo, para não mostrar o tamanho do coração dele, né? Não adianta porque ele é a esperança, né? É a esperança, exatamente. Então, assim, são pessoas que eu posso dizer que são amigos hoje, são pessoas que eu posso contar se eu precisar, com toda certeza, e são pessoas que me inspiram. Eu realmente me inspiro em pessoas... Juliana, eu não consigo ver nada. Se eu parar para ler, já era. Então, são pessoas que me inspiram a ser cada vez melhor, a ter mais conteúdo, sempre, porque tudo é pouco, para mim tudo é pouco. Eu acho que eu tenho que sempre buscar mais, porque a gente vai evoluindo, as coisas vão evoluindo, a gente tem obrigação de passar o melhor para os nossos alunos. É isso aí. O que te move? Isso é fácil, paixão. Sou apaixonada pela minha profissão. Dá para perceber. Apaixonada, escancarada. Acho que as tuas alunas também. Qual é o teu maior sonho? Olha, tenho 2, a princípio. Meu maior sonho é ser reconhecida profissionalmente por outros profissionais da área. Aquela lá é a Fá, sabe? Ser reconhecida profissionalmente por outros profissionais pelo trabalho que eu faço. E
eu queria também que mais alunas tivessem acesso a essas aulas, né, esses vídeos, para poder ajudar mais pessoas, né, para ser mais incisivo na importância de treinar, e as pessoas têm um pouco de medo e receio. Eu para falar sinceramente para você, eu não sei como são videoaulas de outras pessoas, mas eu tento estar junto da pessoa na videoaula, eu não jogo só exercício. Eu falo, eu adapto, eu estou o tempo inteiro junto. Eu tenho uma aluna que fala que ela responde para mim. Eu falo e ela responde, tendo videoaula. De tão perto que ela acha que eu estou. Então, eu queria também poder expandir isso daí para outras pessoas sentirem esses benefícios. Olá, eu vou estar falando que esse sonho você já conquistou. Que as pessoas já te reconhecem como uma grande profissional. Mas aluna, não tenho dúvida. O que eu queria era ser reconhecida por outros profissionais, né? Quem está falando aqui é a Vanessa Soares, é outra profissional, não é? Tá, você falou Van, achei que era a Van, minha aluna. Eu não estou vendo nada, eu nem olho para baixo do shopping. Então, sou uma manteiga derretida, não estou nem lendo nada, senão eu começo a chorar. Bom, e qual é o Obrigada, seu desejo? Van. Obrigada, minha linda. Qual é o seu desejo para essa profissão ou para esses treinadores que Olha, eu desejo realmente que a nossa profissão seja reconhecida. Não é só falar, é da saúde. Reconhecida. Quando eu entrei para a faculdade, eu entrei numa época que não se dava o menor valor. Era assim, quem não conseguia entrar em outra faculdade, era o que pensava, entrava em educação física. Entendeu? De lá para cá, já eu acredito que mudou bastante coisa, mas ainda está muito, muito, muito além do que é. Sabe, a importância que a gente tem na profilaxia de um monte de doença. O poder que a gente tem de minimizar as doenças já instaladas, né? O poder que você tem de aumentar a qualidade de vida. Eu não falo só de modificar ou transformar vidas, mas eu falo de resgatar. Eu já resgatei vidas, eu sei a importância que é. Entendeu? Então, eu queria ter essa importância perante as outras profissões, que muitas delas acham que somos, né? Então, mas é o que você falou, a educação física já mudou muito, né? Quando você começou, só se falava em beleza, em corpo perfeito, e hoje só se fala em saúde, né? Sim. Nós estamos brigando aí para poder sermos reconhecidos como profissionais da saúde, para as academias ficarem abertas, porque são essenciais, né? E isso está acontecendo. Então, assim, é que hoje a gente vive numa realidade mais virtual até do que presencial, de imediatismo. Então, a gente acha que tudo tem que ser assim, né? Um piscar de olhos, não, falou, tem que ouvir. Não é assim. Infelizmente não é assim, ou felizmente, não sei, porque acho que as pessoas têm que ser... nós perdemos um pouco a sensatez, o bom senso, né? Então as pessoas estão indo muito para o 8 ou 80, e eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio, e para isso tem que se debater, tem que se conversar, tem que testar, enfim, mas a gente não pode negar. Já mudou muito, já demos muitos passos. Sim, já mudou muito. Né? E eu não tenho dúvida que vai só melhorar, Com essa pandemia, então, isso acelerou, né? A nossa jornada aí. Então é isso. Com certeza. Bom, quer deixar algum recado? Olha, nossa senhora, Fátima, você tem que ler. Só tenho gratidão por tudo que você representa no meu dia a dia. Fora que você conseguiu uma proeza, fazer com que eu sentisse prazer em correr. Tinha uma pedindo para você contar a história da corrida. Clarissa. Ah, Clarissa. Porque eu tenho muitas histórias assim de pessoas que nunca pararam em nenhuma academia. Aí chega naquela minha história, primeiro por vergonha também de homens, não sei o quê, e ficar com uma fichinha na mão, ninguém aguenta, né? E eu tenho muitas histórias, esse tipo de relato, de pessoas que não se adaptaram em nenhum lugar e estão comigo faz muito tempo. Essa mulher é fabulosa. Foi emocionante a primeira chegada, acho que da corrida. Bom, é isso aí, então, Fafá. O que eu fiz, assim, esse negócio da corrida, eu vou falar rapidinho.
eu fiz um grupo de corrida há 5 anos, eu sempre corri. E aí, algumas alunas falavam, deixa eu ir junto com você no Ibirapuera. Eu sempre brinco, né, com minhas alunas que Ibirapuera é meu parque, mas eu deixo o povo usar, né? E eu ia sempre para lá e algumas alunas iam. Aí as outras falavam assim, mas a gente quer ir também. Aí ficava uma coisa meio difícil. Aí eu falei assim, vou organizar e a gente vai tentar começar só com o pessoal de lá, assim, uma coisa sem pensar em tempo, em pace, nada, para ser uma atividade a mais. Então não tinha caráter nenhum que não fosse um dia a mais de atividade prazerosa lá. E a primeira corrida, até há pouco tempo apareceu no Face aí, nós fomos uma corrida das princesas no Ibirapuera, né? Saiu daqui 7 carros lotados, eu comprei coroa para todo mundo, comprei coroinha aqui, coroinha não, né? A tiarinha de princesa para todo mundo de rosa e fomos para o Ibirapuera. E foi uma emoção só, né? E aí a gente começou. Eu acabei sempre fazendo... eu acabava sempre fazendo as inscrições para elas, e a gente começou a participar de corrida. O GRAC, que eu ia sempre para ajudar, e as meninas todas começaram a ir no GRAC também. Várias corridas que era para ajudar, a gente participava sem ter aquele caráter de, não, olha, é corrida. Não, uma coisa prazerosa, né? Todo mundo achava a gente meio louca, porque a gente se encontrava no estúdio 5 horas da manhã, 15 para 5, para ir para as corridas, num domingo, né? Mas é uma coisa assim, que a gente está sentindo falta. Foi você consegue estimular todas as atividades, somos suas discípulas. Mas foi bem legal, bem legal. Esse negócio da corrida é uma coisa... não sou assessoria, o que eu faço é pegar minhas alunas e correr. Vamos correr, vamos brincar, e é uma delícia. Que bom. Delícia foi esse papo aqui. Obrigada pelas suas discípulas participarem também. Adorei, peguei alguns coraçõezinhos para mim, tá bom? Obrigada, eu que agradeço. Eu espero que a nossa profissão cresça. Tem uma coisa que muitos daí da SBPT falam, que eu assino embaixo, que é quando um cresce, todos crescem. Então, e para crescer, eu acho que a gente tem que investir, né? Investir em conhecimento. Eu acho que eu só passei por toda essa avalanche porque eu tinha muita coisa na manga de tantos cursos e eventos que eu participo, né? Bom. Que eu não acredito em metodologia única, eu acho que não tem nada único, que a gente tem várias alunas com várias restrições e a gente tem que atender a todas, não tem como ter metodologia única. Né? Então a gente tem que estar em constante evolução. Né? Antigamente as pessoas perguntavam para mim, nossa, mais um, tipo, congresso, nossa, mais, para quê? Hoje já falam assim, quando que é o próximo? Já começam assim, né? Porque sabe, a gente não pode parar, né? Então eu desejo mesmo evolução constante. Que lá na frente a nossa educação física seja disputada e concorrida para as pessoas falarem, não, eu quero e não tem, como a medicina, como qualquer outra profissão que exige todo o nosso respeito. Eu quero respeito para a minha profissão. A gente chega lá, você vai ver. Pessoal, sexta-feira tem outra live com outra convidada surpresa, também membro da SBPT. Sexta-feira, às 12h12, como sempre. Tá bom? Esperamos vocês. Obrigada, Érica. Foi uma delícia esse papo. Foi mesmo. Beijo para todos que assistiram, minhas alunas, minhas colegas aí de trabalho. Muito obrigada por tudo, pelo apoio de sempre, tá? Beijo, tchau. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau. Tá?